então a conversar com ele, o consultor Silmar Miller, que agora então vai fazer uma entrevista ao vivo. Não é, Silmar? Passo a bola para você. Simone, a hora da nossa entrevista ao vivo, eu tenho a satisfação de conversar agora com Marco Sampaio. Marco Sampaio é fundador, cofundador aqui e CEO de um fundo de investimentos nos Estados Unidos, se não me engano, com base em Denver, no Colorado, que é o fundo Verus. É isso, meu caro Marco Sampaio? Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Silmar. Muito obrigado por me receber hoje. Sim, o fundo é baseado no Colorado, em Denver, né, na capital do gado, na capital cowboy dos Estados Unidos. Essa semana, por acaso, eu estou no Brasil. Na próxima também estamos fazendo uma rodada aí de conversa com investidores e tentando explicar um pouquinho aí qual é a nossa proposta de valor com esse fundo e nossa visão de mercado. Muito bem. Bom, você recapitulando aqui, o Marco Sampaio é criador, cofundador aqui de um fundo chamado Verus, que é focado em commodities agrícolas. É um hedge fund, um fundo de proteção aqui, focado em commodities agrícolas, com base em Denver, no Colorado. E eu gostaria que explicasse para nós, o Marco, como é que funciona, por que surgiu essa ideia e, aliás, por que o foco aqui, que eu fiquei sabendo, que é basicamente em biodiesel. Conta um pouquinho mais para a gente sobre as origens que levaram à criação desse fundo e por que esse foco no biodiesel, que eu suponho que também tem a ver com soja, que é matéria-prima para biodiesel. Obviamente. Eu trabalhei 6 anos na Cargill e durante quase 20 anos na JBS. Fui o chefe da mesa de risco JBS, inicialmente aqui no Brasil, depois na Argentina e durante 16 anos nos Estados Unidos. Então, a gente tinha um conhecimento muito grande já desse mercado de commodities, entender como é que os mecanismos de preço funcionavam, o que afetava preço, o que fazia a inflexão para poder mudar uma tendência de mercado. E nos últimos anos a gente vem vendo um grande interesse aí por parte de investidores, por parte também das pessoas do mercado, de produtores, em entender mais a fundo como é que esse mercado funciona. E a gente está vendo muitas oportunidades, principalmente nessa parte de biodiesel e renováveis, porque ao contrário do etanol, que foi uma política adotada pelos governos, forçada pelos governos, o biodiesel ele vem sendo forçado pelas empresas de energia. São empresas que têm hoje aí as 5 maiores, têm 150 bilhões de dólares em caixa e precisam investir de alguma maneira aí no net zero, né? Nesse tratado aí de tirar o carbono da atmosfera. Então, essa é uma estrada sem volta, ao nosso ver, e com isso vai afetar muito a produção de soja no mundo e o mix, né? Você tem o oil share, que é a quantidade, o valor do óleo na soja deve aumentar muito. Então, o farelo deve, na verdade, virar um subproduto. E com isso, a gente vai ver uma necessidade muito grande de plantio de soja nos próximos anos, exatamente para atender o biodiesel. E isso vai causar distorções no mercado, principalmente quando comparado ao mercado de energia, que é um mercado extremamente avançado, muito líquido e muitas oportunidades de trade, muitas oportunidades de mercado, e é nisso aí que a gente está enxergando a oportunidade de ganhar dinheiro, de ter boas operações. Bom, aqui no Brasil o governo acaba de concordar aqui em voltar a retomar o aumento da mistura de biodiesel no óleo diesel, que estava parado, tinha sido até suspenso aqui pelo governo Bolsonaro. E nos Estados Unidos parece que o presidente Joe Biden também está interessado em aumentar o teor de mistura da mesma proporção. Como é que está a situação do biodiesel por aí nos Estados Unidos? De novo, esse é um caminho sem volta, não é? Você vai ter que criar isso, porque você tem que criar essa pegada zero de carbono. Então, não é só o governo que vai criar, você tem que entender que as grandes empresas como Shell, como Exxon, como Chevron, as empresas europeias também, vão participar desse mercado. Então, de qualquer maneira vai ter que ser criado, e hoje isso cria uma distorção muito grande, porque ninguém sabe muito como funciona isso. As empresas estão aí tentando colocar para poder rodar, está se usando, não sei se você sabe, hoje se usa uma quantidade enorme de óleo de cozinha usado, se importa da China, se importa de diversos países. Então você, por exemplo, o sebo bovino, que antigamente era totalmente um subproduto, agora ele já agrega mais valor na margem do frigorífico, como não agregava no passado. Então tudo isso vai distorcer um pouco a conta, e eu acho que os governos não têm outra alternativa senão tentar patrocinar, senão tentar estimular o uso de biodiesel, porque, de novo, é um caminho sem volta, é um caminho que a gente não vê de outra maneira, e o mais importante, vai criar volatilidade, vai criar essa necessidade de gerenciar risco, de tomar operações mais focadas para tentar saber o que fazer com suas posições, né? Porque a gente fala muito que especular
não é você tomar posições de aqueles caras maus no mercado que querem ganhar dinheiro a todo custo. Especular, na verdade, é não fazer nada. Então, a gente está aqui para tentar entender como esses mercados funcionam e tentar fazer arbitragens e valores relativos e tentar ganhar dinheiro dessa maneira. Qual é o foco principal de público para esse family office que você está criando aqui com esse fundo de investimentos? Isso inclui, por exemplo, o produtor de soja aqui no Brasil, pode ser um interessado, ou é o tipo de investidor tradicional que investe em bolsas de valores, por exemplo? E qual é o investimento mínimo, por exemplo, se tem uma ideia? Bem, a gente já tem hoje mais ou menos 250 milhões de dólares lá no fundo nos Estados Unidos, tá? E a ideia é crescer pelo Brasil. E por que crescer pelo Brasil? Porque a gente tem interesse de trabalhar junto a pessoas que entendam o setor, que estejam no agro, que tenham interesse pelo setor e saibam da necessidade de trabalhar em longo prazo numa indústria como essa. Então, obviamente, a gente tem interesse em trabalhar com family offices, com pessoas que estão ligadas ao agro, com indivíduos que estejam qualificados para investir nesse tipo de fundo, e entendendo que quando você investe em commodities, você está investindo num ativo que é não correlacionado com os mercados de capitais, não correlacionado com renda fixa e também um hedge contra a inflação. Então, a gente quer poder trazer esse tipo de investidor para o nosso fundo, para entender que existe uma opção rentável de investimento que não só a bolsa, que não só comprar, que você pode ficar comprado como pode ficar vendido também. O investimento mínimo para investidores qualificados, a gente está definindo mais ou menos $1 milhão, tá? E entendendo que esses são investimentos alavancados, porque commodities, como você sabe, obviamente trabalha com margem. Então, você, quando compra um commodity de $1.000, em teoria, você coloca 100 como margem de garantia. Então, com isso, você tem várias possibilidades de trabalhar, de alavancar o fundo, alavancar as posições dos investidores. Obviamente, tudo combinado com eles, entendendo o apetite para risco e como deve ser feito da melhor maneira para a gente e também para o investidor. O Marco, a gente está vendo aqui nos últimos dias uma queda constante aqui dos preços, tanto da soja quanto do milho nos mercados internacionais e particularmente no nosso mercado interno brasileiro. O produtor aqui está um pouco desmotivado aqui no Brasil com relação à próxima safra, por exemplo, por conta de queda muito forte dos preços internos. Aí tem a ver com câmbio, tem a ver com o mercado de prêmios também. Tudo isso pode eventualmente prejudicar esse plano de vocês em termos de investimento nessa área? Eu acho que não, acho que o brasileiro vai continuar plantando soja no próximo ano, quer dizer, a gente vai ter uma safra recorde esse ano, estamos falando de mais de 160 milhões de toneladas, entendeu? O prêmio caiu, os preços caíram não só por causa do real mais forte, como também porque você tem uma safra muito grande, a safrinha que está entrando aqui, então você não tem jeito, logisticamente você não consegue mover isso, a demanda está relativamente estável para fraca aí da China, do resto do mundo, você tem uma situação na Europa que sofreu muito no ano passado com um problema energético, então você tem uma redução de produção lá, então a gente não enxerga isso como um problema, obviamente a gente não quer que vê preço só para um lado, né? A gente gosta de volatilidade, quer ver os preços andando, mas ainda a gente não enxerga isso como um problema. A gente acha que o produtor brasileiro tem que estar abaixo do custo variável para poder começar a diminuir e que o potencial aqui do Brasil é muito grande. E, de novo, esse mercado ele é cíclico, não é? Ele não é só para baixo nem só para cima. Então, tem momentos, os últimos anos inteiros, os fazendeiros ganharam muito dinheiro, então agora se apertar um pouquinho para ganhar mais lá na frente, eu acho que isso é uma possibilidade que pode existir, mas de novo, eu acredito que os preços para cima ou para baixo vão gerar oportunidades e de novo, por isso que a gente está aqui para oferecer essa possibilidade de gerenciamento de risco, antecipação que o mercado vai fazer, que seja subindo ou seja descendo, se você tiver uma boa posição, você vai estar ok no futuro. Como é que um interessado aqui no Brasil, um investidor interessado, um produtor, faz para entrar nesse fundo? É diretamente nos Estados Unidos? Vai ter escritório aqui no Brasil? Como é que é o processo? A gente está criando uma estrutura aqui no Brasil, é por isso que eu estou indo para o Brasil, né? Eu estou aqui no Brasil essa semana para tentar entender qual é a melhor estrutura. A ideia é você criar algum tipo de fundo offshore, onde o investidor possa investir, vai ter um investimento dolarizado, ou seja, vai estar protegendo o investimento com a moeda forte. E talvez tenhamos uma estrutura local aqui também, fundos locais, obviamente, talvez abrindo para investidores de menor porte, também para investidores maiores institucionais. A gente está tentando entender qual é a melhor opção. A gente não está fechado a nenhuma opção fixa pré-determinada, a gente quer fazer aquilo que seja melhor para o investidor, porque, de novo, a gente está aqui para achar parceiros de longo prazo, para trabalhar nesse mercado aí por um bom tempo.
Para finalizar, Márcio, eu acho a ideia extremamente interessante. Cite pelo menos um diferencial. O que você destacaria diferencial em relação a outros tipos de investimentos que possam interessar aqui, por exemplo, o investidor brasileiro? Bem, primeiro, o fato de você operar em commodities normalmente alavancado, você gera retornos muito maiores. Eu tenho quase 30 anos de experiência nesse mercado, o meu sócio Greg Bechtel também tem quase 30 anos, ele foi o chefe da mesa da Bung nos Estados Unidos, da Cargill também, um cara que trabalhou em fundos durante muito tempo. Então, a gente tem talvez o melhor trader do mundo, que é o Greg, em commodities, na minha opinião, e tem um cara que é muito bom, muito experiente com risco, que sou eu, não é? Que trabalhei numa empresa enorme como a JBS, como a Cargill, sabendo gerenciar risco. Então, você tem essa combinação aí de talentos, que é uma combinação muito interessante. Um cara que sabe ganhar dinheiro e outro cara que sabe controlar o risco. Quando você tem isso, você consegue, de maneira mensurada, conseguir um bom crescimento, conseguir um bom retorno. Os nossos retornos estão aí para poder mostrar, não é? A gente quer construir esse histórico aqui para poder mostrar que a gente pode estar aqui no longo prazo e, de novo, criando uma opção de investimento que seja muito interessante para o investidor e não correlacionada com nenhum ativo que existe hoje. Como você falou antes, o mercado pode subir, pode descer, não importa, a gente quer estar certo, a gente não quer estar bullish nem bearish, a gente quer estar certo, isso é o mais importante para a gente. Uma curiosidade final, Marco, com quase 20 anos de JBS, você podia dar uma notícia boa para o nosso pecuarista aqui no Brasil, que está muito desanimado com o preço do boi. Tem alguma possibilidade de reversão nesse quadro internacional da carne bovina, por exemplo? Eu acho que tem, sim. Eu acho que, primeiro, você levou o preço do boi a níveis muito altos aí no resto do mundo, né? Na Austrália, nos Estados Unidos. E hoje, uma coisa que a gente tem que pensar é que o gap aqui entre o preço do boi da carne brasileira contra o preço americano, australiano, por exemplo, que são os grandes concorrentes, está muito alto. Então, você abre espaço, em teoria, para que a carne brasileira fique competitiva de novo. Obviamente que não compete em todos os mercados especificamente. Eu, particularmente, não estou baixista boi aqui no Brasil. Eu acho que o boi já caiu bastante, eu acho que tende a se recuperar. Obviamente que são momentos aí que a gente vê o pecuarista sofrendo, os preços caindo, mas eu não estaria baixista aqui. Acho que esta é uma situação ainda de pouco boi nos Estados Unidos, de margens relativamente apertadas, e isso vai dar esse espaço aqui para que o boi não caia tanto no Brasil. Essa é a minha opinião. Muito bom, nosso pecuarista certamente está gostando dessa entrevista aqui, com esse final aqui. Marco, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso com esse projeto todo e a gente espera que isso decole aqui no Brasil também. É uma nova oportunidade de investimentos para todo mundo, não só para quem está na área específica de commodities, mas também outros investidores que podem se interessar por esse setor, que aqui no Brasil é um setor que está bombando, né? É um setor que não para de crescer, é um sustentáculo da economia, que é o setor do nosso agronegócio. Então, bem-vindo ao clube aqui, sucesso com o empreendimento. Obrigado. Muito obrigado. Eu vim para o Brasil por isso. A gente não quer, a gente tem chance de crescer mais nos Estados Unidos, mas quer crescer por aqui pelo Brasil, porque acha que aqui é o celeiro do mundo, né? Então a gente quer estar alinhado com as pessoas e investidores certos no Brasil. Muito bom, muitíssimo obrigado. Olha, quando tiver mais novidades, a gente volta a conversar aqui para manter esse assunto em dia, porque é extremamente importante e impactante. Muito obrigado, uma boa noite para você, sucesso por aí, bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos ficando por aqui, então. Devolvo a palavra lá para a nossa Simone, em Brasília. Simone. Obrigada, Silmar. Boa entrevista aí, principalmente nesse finalzinho aí, uma positividade aí para os nossos pecuaristas. Silmar, até amanhã, viu? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Seguindo aqui, gente,